Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal. E se você caiu de paraquedas aqui, a gente faz reação, faz também conteúdos de projetos. Eu sou arquiteto e urbanista e às vezes eu faço vídeo gravando obra, dando dicas e também dou algumas experiências e dicas de experiência de vida e também aprendo nos vídeos. Então, muitas vezes eu fico calado porque eu tô mais prestando atenção, mas eu vou tentar falar mais. Se você é novo no canal, já se inscreva, deixa seu like, compartilhe para seus amigos e tamo junto. Esse vídeo aqui é de um rapaz, né, que ele mora no sítio, parece. E ele colocou no tema, né, no título do vídeo: A vida simples não parece tão boa assim. Não parece perfeita, né? Mas por quê? Cachorrinho bonitinho, ó. Eu gosto muito de animal, viu? Ultimamente eu tô gostando muito de plantas. Quero comprar, quero colocar muita coisa aqui em casa, quero colocar no meu escritório também. A vida simples parece perfeita, até o dia em que você percebe que ninguém ao seu redor entende mais as suas escolhas. Você começa a viver diferente, pensar diferente, priorizar coisas que quase ninguém valoriza. E aos poucos você vai ficando meio deslocado. As conversas já não fazem tanto sentido, os ambientes começam a cansar e aquela sensação estranha. Acho que é uma fase, né, da vida. A gente acaba, tipo, focando em ficar em paz, né? Acho que com o mundo agitado, com as coisas agitadas, a gente fica procurando paz. Meus pais mesmo, eles optaram, né? Eles compraram uma casa de sítio, um terreno, e lá fica muito deslocado da cidade e traz uma paz para eles. Eu sei que isso traz. E é bom a gente, tipo, pensar a longo prazo um espaço para poder descansar. Aparece de que você não pertence totalmente a lugar nenhum. Por muito tempo, eu tinha esse sentimento de que simplesmente eu não pertencia a grupo nenhum. E talvez você esteja sentindo isso exatamente agora. A vontade de sair do ritmo, de viver com menos, de desacelerar, de construir uma vida mais simples, sem pressão, sem correria, sem essa sensação constante de estar atrasado. Você olha para alguém vivendo esse tipo de vida e já pensa: é isso que eu quero para mim. Mas existe um custo que quase ninguém fala. E esse custo não é financeiro, é o custo de se afastar de pessoas, ser visto como estranho e às vezes se sentir sozinho mesmo estando em paz. Porque a vida simples não te coloca só em outro lugar, ela te coloca em outro caminho. E quanto mais você anda nele, menos gente você encontra. E é exatamente nesse ponto que muita gente trava, porque a expectativa era liberdade, mas o que aparece junto também é isolamento, é dúvida e um tipo de Esse cara era para fazer um livro, viu? As falas bem colocadas. responsabilidade que você nunca teve antes. Hoje eu quero te mostrar isso, o que ninguém fala sobre viver simples, o que começa a pesar com o tempo e por que tanta gente volta atrás mesmo depois de conquistar essa vida. Porque talvez o problema não seja a vida simples, mas o preço invisível que vem junto com ela. Mas eu já vou adiantar algo. Quando você entende exatamente esse preço, você para de idealizar e começa a escolher essa vida de verdade. Quando pensamos em vida simples, geralmente a gente acaba associando a uma vida com menos estresse, menos correria, menos problemas. E sim, parte disso realmente é verdade. E tem uma coisa muito importante nisso tudo e que quase ninguém te conta. É que na verdade os problemas eles não vão sumir, gente, eles só mudam de forma. Na cidade, você lida com a pressa, com o prazo, com gente o tempo todo, com comparações e com a sensação de estar sempre ficando para trás. Na vida simples, você troca É, tudo isso por outra coisa. Você troca pela realidade.
Aqui, o tempo não acelera para você. Ele não se adapta, ele não negocia. Você acorda com um plano e às 9 da manhã pode simplesmente começar a chover e mudar totalmente o seu cronograma. Você pode estar esperando uma encomenda e a transportadora simplesmente não conseguir encontrar o seu endereço. Você planta hoje, passa semanas olhando para a terra sem saber se aquilo vai nascer. O dia acaba antes de você terminar e às vezes parece que nada andou. E isso começa a incomodar. Porque a gente foi condicionado a controlar tudo, resolver rápido, responder Pressa, rápido, né? ver o resultado rápido. Só que aqui você não tem esse controle. E quando você percebe isso de verdade, vem um desconforto estranho. Não é o estresse da cidade, é bem pior. É a sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim não ter garantia de nada. E aí vem outro ponto que quase ninguém fala: a responsabilidade. Porque na vida simples não tem pra onde fugir. Se algo dá errado, foi você. Se algo atrasa, foi Foi você. você. Se algo não acontece, Foi foi você você que também. decidiu fazer daquele jeito. Isso pesa muito mais do que parece. Simplesmente porque na vida que Palavras chamamos de fortes, né? normal, de tradicional, de padrão, você sempre pode culpar alguma coisa. O trabalho, o trânsito, o sistema. Aqui não. Aqui, se deu errado, você sabe exatamente onde errou. Isso é, de certa forma, libertador, mas também é assustador. E junto disso vem o silêncio. Mas não aquele silêncio bonito, vem o silêncio que fica depois que tudo termina e não tem nada para te distrair. Sem notificação, sem barulho constante, sem alguém ocupando a sua cabeça o tempo inteiro. E aí você começa a perceber coisas que antes passavam completamente despercebidas. Pensamentos que você evitava, dúvidas que você adiava, inseguranças que não tinham espaço para aparecer. Você começa a se encarar sem fuga. Isso cansa, porque é muito mais fácil viver ocupado do que viver consciente. E é exatamente aqui que muita gente começa a questionar a própria escolha. Não porque a vida é ruim, mas porque ela é mais real do que a pessoa esperava. Mas é Uhum. justamente nesse ponto que a vida simples começa a mostrar o valor dela. Não quando tá tudo bonito, mas quando você percebe que não tem como voltar pro automático. Porque depois que você enxerga, você não consegue mais fingir que simplesmente não viu. E viver assim te obriga a escolher. Escolher como você usa seu tempo, escolher o que você mantém e principalmente o que você precisa. Basicamente, tipo, você vai peneirar tudo aquilo que você quer fazer, né? Tipo, você vai analisar como tá a sua vida. Se você tá indo pelo caminho certo, se você não deixou de realizar aquilo. E o bom de se morar assim é que a gente foge da correria do mundo, correria da cidade. A gente foca mais no bem-estar. E quando a gente planta algo, né? A gente tendo o terreno, a gente vai colher. E isso é mais do que gratificante, né? Eu tenho algo que é o canal. Tipo, pô, eu plantei, também tem o, a faculdade de arquitetura. Eu plantei e estou colhendo. E tudo na vida, tudo que a gente planta, a gente colhe, seja bom, seja ruim. Tem muitas coisas que eu já fiz de errado e que eu vou colher, tá ligado? Não sei se vocês entenderam, mas tudo na vida tem a lei da atração, né? Que é, um filósofo ele falou. Mas a melhor coisa, quando a gente sabe que as coisas do mundo não tem nada a agregar e sim a Deus, aí a gente aprende o sentido da vida. E também viver em um espaço de paz, né? Que a gente não quer só morar no mundo, mas a gente quer ter paz, né? É, todos nós a gente procura, corre, vive na correria para poder ter um conforto futuramente. Deixar para trás. E isso não é leve. Tem coisas que você abre mão e não volta mais,
conversas que já não fazem mais Um pisozinho sentido, de ambientes cimento. que começam a te esgotar, ritmos que você simplesmente não consegue mais acompanhar. E isso dói. Dói porque você percebe que não dá pra ter tudo, não dá pra ter tranquilidade e ao mesmo tempo viver na urgência de antes. Não dá pra ter silêncio e continuar alimentando as mesmas distrações. Não dá pra viver com menos sem mexer profundamente no que você valoriza. E é aí que muita gente trava, porque a vida simples não é só sobre tirar coisas, é sobre se desfazer de versões suas. Cortar hábitos, cortar ambientes, cortar expectativas e principalmente cortar identidade. Você deixa de ser quem você era, mas ainda não virou completamente quem você quer ser. E esse meio do caminho é desconfortável, silencioso, sem validação, só que se você continua, alguma coisa começa a mudar. Você começa a perceber que não precisa de tanta coisa quanto achava, que muita urgência era só ruído, que muita comparação não fazia sentido nenhum fora daquele ambiente. Aos poucos, a sua vida vai sim ficando mais leve. Não porque tem menos problema, mas porque tem menos excesso. Você começa a ver com clareza. E isso muda tudo, porque liberdade não é sobre fazer tudo, é não precisar de quase nada. Só que existe um ponto aqui que muita gente evita encarar, porque essa vida precisa se sustentar, e não só emocionalmente, ela precisa se sustentar na prática, no dia a dia, no longo prazo. Porque não adianta ter paz se ela depende da incerteza o tempo inteiro. Foi aí que eu entendi uma coisa que ninguém fala. A vida simples não diminui a importância do dinheiro. Ela expõe, ela deixa claro. Ou você vai estar construindo algo sólido, ou você vai estar vivendo um momento bonito que pode não durar. Porque quando você escolhe esse caminho, você perde as distrações, mas você também perde as desculpas. Você começa a perceber que precisa sim de uma base, precisa de direção, precisa saber se o que você está construindo hoje vai sustentar a vida que você quer amanhã. Porque agora essa vida depende diretamente de você e não mais do sistema que te carregava antes. E eu percebi uma coisa muito importante. Muita gente sente esse peso da vida simples, essa necessidade de fazer escolhas mais conscientes, de construir algo mais sólido, mas trava num ponto muito básico. Casinha bem, fugindo um pouco do que ele tá falando. Casinha bem feita, né? Não sei se foi ele que fez, mas ele utilizou tijolos, a casa na cor branca, com telhado aparente. Ele fez um espaçozinho com lareira para fazer uma carne, fazer algo, tipo, ficar sentado olhando. Tipo, mesmo ele morando em um espaço longe da cidade, mas ele fez algo para ele ficar em paz. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa analisar coisas que vai nos ajudar a se conectar com a nossa casa, com a pessoa que a gente quer, com os sonhos e objetivos que a gente quer. E aos poucos a gente vai se despregando das correrias, né? Do peso. Não saber por onde começar. Quando você finalmente sai do modo automático, você começa a perceber que uma das coisas que mais impacta na sua liberdade no longo prazo não é somente onde você vive ou como você vive, mas como você lida com o seu dinheiro. Isso é muito importante, porque no fim, independente da vida que você escolhe viver, essa vida precisa se sustentar. Foi exatamente por isso que eu comecei a usar o MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, com milhares de clientes. Lá você encontra diferentes formas de investir para construir e proteger o seu patrimônio ao longo do tempo. E o interessante é que eles estão com a campanha justamente para quem está nesse começo, para quem você abrir a sua deixar em uso, que era R$ 0. Aparece aqui também. Você não precisa. O importante mesmo é dar o primeiro passo com clareza sobre o que você quer construir. Então dê o seu primeiro passo, conheça a plataforma, é gratuito. E Vida Simples parece perfeita, mas ela não é. Ela não foi feita para ser perfeita. Ela foi feita para ser vivida.
Tem dia que dá tudo certo e tem dia que não. Tem dia que você produz, resolve, constrói e vai dormir com aquela sensação de que tá no caminho certo. E tem dia que você olha em volta e parece que nada andou. E mesmo assim, é ali que você continua. Ela cobra presença. Não aquela presença bonita dos filmes, mas a presença de realmente estar ali quando as coisas não saem como você planejou. Sem distrações, sem fuga, ela cobra responsabilidade. Porque quando algo dá certo, foi você que construiu. Mas quando algo dá errado, também foi você que escolheu aquele caminho. E isso muda tudo. A vida simples faz você parar de viver no automático, mas também faz você parar de ter quem culpar. Ela te cobra consciência. E se você não está preparado para ter consciência, isso pode ser sim um problema. Você começa a ver exatamente onde está gastando o seu tempo, onde está gastando a sua energia e principalmente onde está desperdiçando a sua vida. Talvez o ponto mais importante desse vídeo é dizer que não existe vida perfeita. Existe a vida que você aguenta sustentar nos dias bons e também nos dias ruins. A vida simples pode ser incrível. Eu escolhi isso para mim e eu gosto disso. Mas só quando ela deixa de ser uma ideia bonita e vira uma escolha que você mantém, mesmo quando ninguém tá vendo. Porque no fim, Verdade. não é sobre viver uma vida leve, é sobre construir uma vida que você consegue sustentar emocionalmente, mentalmente e na prática. Liberdade de verdade não é quando dá tudo certo, é quando, mesmo dando errado, você ainda escolhe continuar. Forte abraço e até o próximo vídeo. Forte, né? As palavras. Se você é novo no canal, se você gostou do vídeo, vou deixar o vídeo original aqui na descrição. E se inscreva no canal, né? Também dá sugestões do que pode ser melhorado, do que eu posso trazer aqui para o canal. Valeu, falou e abraços.